Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos acolha, nos envolva a todos. Que nos sintamos aqui realmente envoltos por esse clima de paz, de fraternidade, de amizade, que abra o nosso coração, que crie esse clima de segurança, a fim que a nossa alma, que o nosso mundo interior se abra para receber as bênçãos divinas que a espiritualidade superior sempre semeia em abundância, quando 2 ou mais corações se reúnem para meditar acerca das palavras de vida eterna. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite. É para mim uma imensa alegria estar aqui pela primeira vez no Luz Divina. Que Jesus siga lhes abençoando, lhes inspirando sempre nos trabalhos e nas atividades, e que a luz divina possa nos inspirar a todos nesta noite, para que saiamos daqui um pouco mais inspirados, um pouco mais dispostos ao trabalho no bem. E o tema que nos propomos hoje, a videira da vida, é um tema que vai estar relacionado a uma passagem do Evangelho, mais propriamente o Evangelho de João, algo que tem sido, digamos assim, tema dos nossos estudos, principalmente lá no NEP mesmo, dos nossos estudos ultimamente, e que a gente julgou é uma reflexão interessante. Creio que poderemos tirar, para além dos véus do símbolo, de toda a simbologia, a parábola mesmo que Jesus vai contar, algumas reflexões interessantes ou importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada, tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. Essa figura, a figura da videira, ou a figura da uva, da vinha, que é uma figura muito presente no Evangelho e que é, de certo modo, também muito significativa para nós espíritas. Logo no início, digamos assim, no frontispício da codificação, lá em Prolegômenos, o Livro dos Espíritos, trarão-nos os Espíritos justamente esse símbolo como aquele que melhor representaria o trabalho do Criador, ao falarem da cepa, orientando a Kardec que ali colocasse o desenho de uma cepa. Então, ao meditarmos hoje sobre a videira, de certo modo, estaremos pensando mais ou menos, ou mais profundamente, como se processa esse trabalho do Criador, como se dá a relação dele para conosco, dele para com o planeta Terra, como o Cristo participa desse processo e tem uma função essencial. Essencialmente, portanto, estaremos nós conversando nesta noite sobre a nossa vinculação com o Pai. Como, de fato, nós podemos aprofundar, estreitar essa relação de comunhão com o Criador, atendendo ou nos esforçando por atender aquele que é o propósito de todos nós, o mais fundamental objetivo da nossa existência, que é expressar o Criador em nós. Ganhando profundidade de relação com Ele, manifestá-lo ou manifestar essa natureza divina em nós. Então, como nos ensina Emmanuel, em verdade aprendemos com Cristo, com o Evangelho, a ciência divina da ligação com o Pai. E é sobre isso que aqui conversaremos. Como podemos realmente perceber, ou como podemos buscar ampliar essa relação. E o próprio Mestre é quem nos dirá como essa relação vai se tornando mais profunda. Quando define ele também no Evangelho de João, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ou seja, uma relação com o Criador vai se aprofundando, tornando-se mais profunda, na medida em que se converte em mais frutos, em mais frutificação, ou em mais expressão da natureza divina que há em nós, ainda na forma de sementes, mas que, quando alimentada, se converte em frutos. Frutos que alimentam a vida, frutos que alimentam a dinâmica de troca e de solidariedade da vida, frutos que atenderão a todos os seres. Isso é o ser que está, de fato, se desenvolvendo, aprofundando essa relação com o Criador. E é essencialmente isto que vai falar essa passagem da videira. Para que a gente possa iniciar aí o estudo, vou trazer o próprio texto aqui para que a gente possa ler e depois a gente vai comentando gradativamente alguns pontos que julgamos interessantes.
sem qualquer pretensão de fechar o assunto, como sempre falamos no estudo do Evangelho. Apresentamos aqui a nossa singela contribuição, alguns pontos que nos pareceram interessantes, importantes, esperando também que possam ser úteis a vocês e que vocês possam complementá-los com as próprias reflexões no esforço do estudo, no esforço por frutificarem também nesse processo. Pois bem, selecionei o trecho que está em João 15, versículo 1 a 7. Essa é a tradução do Haroldo. Jesus dirá: eu sou a videira verdadeira. Então, só aí a gente já teria muito a pensar. A videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Então, como os Espíritos disseram a Kardec, Jesus está aqui representando a atuação, o trabalho do Criador na sua relação com as criaturas. É Ele o agricultor, é Ele quem cuida, quem zela dessa videira que é o resultado aí do seu trabalho. Todo ramo em mim que não produz fruto, Ele o tira. E todo aquele que produz fruto, Ele o limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. É forte a fala do Cristo. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo, seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Então esse é o texto, digamos assim, base da nossa reflexão nesta noite. E para começar, para abrir assim a reflexão, logo no começo há uma expressão que vai aqui trazer todo um sentido diferente a essa passagem, parábola de Jesus. Uma expressão que, de certo modo, muitas vezes passa batida, não nos parece algo assim tão importante, tão essencial para o entendimento da lição, mas é justamente um dos pontos mais fundamentais para entendermos a profundidade da reflexão a que Jesus está nos conduzindo. Esse estudo, inclusive, que gerou a reflexão desta noite, nasceu justamente por conta dessa expressão, que escolhemos neste ano por ser um estudo temático do nosso grupo de estudos lá no NEP. Estamos falando da expressão eu sou, que é uma expressão recorrente no Evangelho de João. Ela vai aparecer várias vezes, de modo muito característico, ela vai aparecer 7 vezes. Você vai encontrá-la mais vezes no Evangelho de João, um total de 10. Mas essas 7 têm uma característica muito particular. Quando Jesus, por exemplo, vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Pode parecer simplesmente, digamos assim, Jesus se caracterizando, ou Jesus dando um título a ele, algo que defina a característica da sua missão, mas é algo que vai mais além. Tanto é assim que, quando a gente estuda melhor o contexto da época, a gente vai percebendo que essa era uma expressão que tinha uma significação tal que não era de se esperar que nenhum judeu àquele tempo se utilizasse dessa expressão. Tanto é assim que, quando dela se utiliza, Jesus causa um certo espanto. Ela foi, inclusive, um dos motivos das acusações que caíram sobre ele, acusando-o de fazer-se semelhante a Deus. Então, não era de modo nenhum esperado que um judeu ou alguém naquele contexto, naquela cultura, se utilizasse dessa expressão. E, no entanto, Cristo se utiliza, porque queria falar-nos ele algo muito importante acerca de si mesmo, da sua natureza, como da sua missão.
queria ele fazer uma ponte com uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento, que vai preencher essa passagem agora da videira, como todas essas em que a expressão eu sou está presente, com um novo sentido. E é nesse momento que a gente vê a importância desse estudo comparado, desse estudo conjugado de todas as revelações. Porque se a gente fica fixo só numa, se a gente não está disponível, aberto, se não temos a humildade de ter um olhar mais abrangente, de fazer as conexões dos pontos, como Jesus muitas vezes nos compeliu a fazer através da sua fala, através das suas lições, a gente vai ficar com um entendimento restrito da passagem. A gente não vai perceber toda a sua profundidade. Então, a que se refere a expressão? O que passagem é essa que Jesus está tentando trazer novamente à tona para caracterizar ali a sua tarefa? É uma passagem que está narrada no livro de Êxodo, lá no capítulo 3. É um diálogo muito conhecido, talvez uma das passagens mais lidas e comentadas do Antigo Testamento, quando Moisés sobe ao Sinai e ali recebe, digamos, a incumbência do Criador de iniciar o processo do êxodo, de ir até o Egito e anunciar ao povo que lá estava o início do processo de libertação. Quando está ali no Sinai, ele tem um diálogo muito interessante, claro, simbólico. Primeiro que ele vê uma sarça pegando fogo, a sarça ardente. E por incrível que pareça, embora se consumisse no fogo, aquela sarça não se consumia. Embora o fogo a estivesse envolvendo inteira, ela não se consumia. Como a nos dizer, simbolicamente, talvez um efeito mediúnico, não vamos entrar no mérito dessa questão, mas como a dizer simbolicamente que o que ali estava representava uma energia, uma força transcendente. Algo que vive por si mesmo, algo que tem existência própria, que independa completamente da matéria. Estava ali, sem que o saibamos, ou simbolicamente representado, já um dos atributos essenciais do Criador, a sua imaterialidade, com um simples símbolo. Mas, pois bem, ele tem um diálogo, então. Ali ele ouve uma voz que o convida a essa tarefa, mas em determinado momento, meio sem saber como ele faria essa tarefa, ele pergunta, mas eu vou chegar lá e eu vou falar o quê? Quem é você? O que é você? Eu vou chegar lá e falar o quê para eles? Então ele faz a pergunta capital, que, mais uma vez, para nós, talvez pareça ser muito pueril, superficial. Imagina só, perguntar o nome de Deus, que foi o que ele perguntou, qual é o seu nome? E então vem a famosa resposta que dá origem naquela tradição, naquela cultura, a, entre aspas, o nome do Criador. O famoso tetragrama também. A resposta, ou a voz diz, eu sou aquele que sou. Dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. De modo que daí por diante a expressão eu sou passou a estar associada ao próprio Criador. E não nos enganemos, acreditando aí numa aparente superficialidade. Nome do Criador, mas que baboseira. Não é bem assim. Porque a ideia do nome naquela cultura, ela tem aspectos bem diferentes, ou características bem diferentes com relação à nossa. O nome, muito mais do que uma informação acerca do ser ao qual ele estava vinculado, o nome falava também da natureza do ser. O nome estava associado às características do ser. Conhecer, portanto, o nome de alguém era uma maneira literal, uma maneira alegórica de dizer conhecer mais profundamente alguém. Como dizem os estudiosos, o nome naquela cultura ou naquele contexto representa três coisas. O nome é a pessoa, o nome é a pessoa revelada e o nome é a pessoa presentemente ativa. Então, quando diz assim, José foi cortado do livro da vida, o nome ali está se referindo à própria pessoa. Isso quer dizer que ele morreu. O seu nome foi cortado do livro da vida. Ele morreu. Por exemplo, quando Jesus diz, tu serás chamado Cefas.
O nome é a pessoa revelada, ou seja, o Cristo está revelando algum aspecto da tarefa, da vida ou da personalidade de Simão Pedro. O que de fato veio a se concretizar foi ele, a pedra, a rocha sustentadora, equilibradora do cristianismo nascente. Portanto, o nome é a pessoa revelada. E o nome é a pessoa presentemente ativa. Isso acontece muito no Evangelho. Fazer algo em nome de Jesus. É como se o próprio Cristo ali tivesse presente através daquele emissário. O nome é a pessoa presentemente ativa. Então não nos enganemos com essa ideia do nome de Deus. Não é algo tão simples assim. Tanto não é tão simples assim, que a pergunta que Moisés faz é das mais interessantes. A tradução é, qual é o seu nome? Mas a partícula utilizada por ele na pergunta não é a que geralmente é utilizada na pergunta de um nome. A melhor tradução talvez não seria qual, a melhor tradução é, que é o seu nome? E se o nome nada mais é do que a pessoa, a pergunta talvez é, que é você? Alguma semelhança? Alguma semelhança com a questão 1 do Livro dos Espíritos? Que é o seu nome? Moisés, 3.000 anos atrás, já perguntava, não, quem é você? Perguntava, que é você? O que é Deus? Então veja como que quando a gente vai conjugando as coisas, o que parece ingênuo, tolo, vai ganhando sentido, vai ganhando dimensão. Então o eu sou passou a estar naquela cultura e naquela tradição associado ao Criador. E tanto é assim que quando busca-se entender melhor a origem do nome, vai se ver que ela deriva de uma forma arcaica do verbo ser. E, mais interessante, seria uma forma do verbo ser não derivada. Em outras palavras, algo que existe, mas que não derivou de nada. Alguma semelhança com a questão de O Livro dos Espíritos, causa primeira de todas as coisas? Porque o verbo ser no sentido causativo também, aquele que dá a existência, aquele que traz a vida. Tudo isso no simples nomezinho que está lá. Olha quantos atributos de Deus que o Espiritismo esclarece muito tempo depois já estavam lá, naquele simples nomezinho. A existência não derivada, a causa primeira de todas as coisas. Então, ao utilizar o eu sou, Jesus está fazendo essa ponte. Ele implicitamente está dizendo o seguinte, há algum tempo atrás, Moisés iniciou uma tarefa em nome ou a serviço do Criador. Eu sou, me enviou até vós. Pois bem, eu sou, mais uma vez, dando continuidade à tarefa que lá atrás Moisés iniciou, me enviou até vós. É um processo contínuo. Eu vim continuar o que ele lá começou. É um novo êxodo, lá um êxodo material, da liberdade aqui na matéria. Agora o êxodo espiritual, a todos os momentos, Jesus está dizendo, implicitamente na sua tarefa, que ele veio inaugurar um novo êxodo. Uma nova Páscoa, por exemplo. O cordeiro imolado, que era o símbolo lá do êxodo lá atrás, é agora, mais uma vez, trazido à tona. Ele era o cordeiro que marcava um novo êxodo. Agora em busca da libertação espiritual. Então ele estava associando a sua missão à missão de Moisés, associando a sua missão a uma missão, uma orientação divina. E mais do que isso, ao utilizar-se dessa expressão, ele estava falando da sua ligação com o Criador. Não é que se fazia igual a Deus. Falava ele da sua comunhão com Deus. Falava ele da sua relação profunda com Deus. Tendo ele recebido na terra a tarefa de ser esse intermediário do Criador. Então, quando ele usa essa expressão, eu sou a videira verdadeira, ele já está nos dizendo muito acerca da sua tarefa e da sua relação com o Criador. Ele é o intermediário, ele é o grande representante do Criador na Terra.
recebeu dele essa incumbência. O Criador é o agricultor e o Cristo é a raiz na terra, através da qual fluem todas as bênçãos do Criador para todas as criaturas na terra, das quais ele é o tutor. Eu sou. Então não é, eu tinha um amigo que falava, né, mas ele não era cristão. Mas esse mestre de vocês, ele é meio vaidoso, assim, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. Veja como a gente projeta as nossas limitações num entendimento muito limitado do que de fato é a mensagem transmitida. Jesus está falando da natureza da sua relação com o Criador. O que fica agora para nós como uma pista, como um auxiliar no entendimento da passagem como um todo. O que representa essa videira, o que representa essas varas e tudo mais. Então, entendida essa expressão, a gente já começa a perceber melhor que está aqui se falar dessa relação. Criador, Cristo e criaturas. O Criador como agricultor, o Cristo como a base de toda a obra do Criador na terra. Tudo vai repousar sobre o Cristo, que é a raiz que, se ramificando, vai sustentar todo o resto. E nós, as varas da videira. Nós, as varas da videira. Então é mais ou menos isso o que Emmanuel vai comentar no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 54, intitulado A Videira. E ele vai falando assim, determinada parte do texto, ele fala assim: não fosse a videira de amor e de verdade que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Todas as realizações elevadas na terra procedem dessa seiva que nasce do Cristo, ou que vem do Cristo. Todas as realizações elevadas tiveram a sua origem ou foram alimentadas na terra pelo Cristo, que é essa videira da vida. O seu amor infinito no orbe, desde o princípio, é o fundamento de todas as verdades da vida. Então, ao dizer que é a videira verdadeira, essencialmente o que Jesus está falando? Ao dizer que é Ele essa raiz, por meio da qual essa seiva pode, fluindo do Criador, que é a eterna fonte da vida, alcançar a todos os ramos, Jesus está dizendo da característica da incumbência que recebeu há 4 bilhões e meio de anos atrás, plantado pelo Criador neste planeta, de, a partir daí, a partir da sua ação, como de todos os seus emissários, ir investindo na florescência e frutificação de todos os ramos que viessem a ser incorporados a essa videira. No caso, todos nós, os espíritos vinculados à terra. Olha o tamanho ou a dimensão desse trabalho do Cristo. O seu papel na terra é ser essa ponte, esse canal entre o Criador, que está ainda muito distante de nós, portanto, para nós seria muito difícil ainda uma relação mais direta com Ele. Concedeu-nos, portanto, o Criador, o Cristo, a fim de ser o seu representante. Como diz o apóstolo Paulo, é Ele a imagem do Deus invisível. Uma relação mais direta com o Criador é ainda muito distante. Deu Ele, então, a todas as criaturas terrestres um intermediário. E por meio dele, tem nascido ao longo dos séculos todas as ideias nobres, todas as inspirações nobres, tudo que até hoje contribuiu para o progresso material e espiritual da humanidade nasceu dessa mesma raiz.
vem do Criador, a inspiração, a orientação é captada pelo Cristo. O Espírito que na terra tem tal capacidade. Como aprendemos, os Espíritos puros ou os Cristos são aqueles que captam diretamente a vontade do Criador. Então a espraiam, a espalham através de muitos outros emissários, que são os ramos que vão saindo dessa raiz. Desde os ramos mais grossos, mais fortes, a representar os espíritos já mais consolidados, mais, digamos assim, bem firmados nessa videira, até os ramos mais frágeisinhos, lá na ponta, que em geral somos nós. Então, dessa raiz partem inúmeros ramos. Não só no campo da religiosidade, porque o Cristo está na raiz ou na origem dos crescimentos e dos progressos em todos os campos da humanidade. Então, sai daquela raiz, dessa videira verdadeira, um ramo que é a filosofia. Sai um outro ramo que é a religião. Sai um outro ramo que é a ciência. Sai um outro ramo que é a arte. E esses ramos vão se subdividindo em outros ramos, vão se espalhando e formando assim toda a teia, todo o complexo da humanidade. Da raiz à ponta. Tudo sustentado pela seiva do amor e da luz do Cristo, que reflete para nós o Criador. Então, essa ideia do Cristo como governador do orbe, como aquele que sustenta e dirige em todos os acontecimentos do planeta, já está ali representado. Basta saber ler. Atuando em todas as frentes de progresso da humanidade e sustentando todos os ramos em busca da frutificação. Então veja que bonito. Nós estamos falando aqui algo muito mais profundo do que simplesmente o cristianismo. Estar conectado a esse ramo não é ser ou dizer-se cristão. Porque o Cristo, ao se comparar a essa videira verdadeira, ele não fala só de Jesus de Nazaré, ele está falando do que ele representa. E o que o Cristo representa? O que é o Cristo? Um ser que vive integralmente a lei do Criador. Qualquer um que está buscando vivenciar essa lei, tem o nome que for, o título que for, o aspecto exterior que for, está conectando-se a essa videira. Seja ou diga-se cristão ou não. A ideia ali, o Cristo comparando-se com a videira verdadeira é a lei divina que ele representa, a lei divina que ele viveu. Estar conectado a essa videira é estar conectado a esse Cristo interno que estamos buscando desenvolver. É mais profundo do que possa parecer. Mas ele vai complementando e dizendo: os que estão ali e não estão produzindo, o Pai vai limpar. Ou seja, o agricultor, que é o Criador, atua na criação, atua para com seus filhos no sentido de impulsioná-los no progresso. Como falávamos esse dia acerca da providência divina, não é o Criador um ser que vive isolado, distante das criaturas, sem atentar para as suas vidas, sem estimulá-las ao progresso. Como diz a parábola do Cristo, o Criador, o lavrador, limpa as frondes, poda, cuida, a fim de que possam produzir mais, porque essa é a finalidade. Tornarmos cada vez mais galhos ou varas da videira robustos, repletos de flores e de frutos. E todo bom agricultor, todo bom jardineiro sabe que a fim de que a planta ou a árvore possa produzir cada vez mais abundantemente, é preciso cuidar dela, podá-la, ajustá-la. Como vai dizer Abigail no livro Paulo Estevão, o Todo-Poderoso é o lavrador, e nós devemos ser galhos floridos e frutíferos na sua obra. Há uma parte que nos compete, mas há também a ação do Criador. Conjugando-se essas duas coisas, providência divina e colaboração humana, nós temos a evolução, nós temos a frutificação.
Então é preciso percebermos também que o Criador está atuando na nossa vida, a fim de que a nossa relação com Ele, ou com essa videira, seja cada vez mais profunda e que, portanto, cada vez mais cada um de nós possa, de fato, viver e expressar na vida toda a beleza que temos por fazer nascer em nós, as flores e os frutos do nosso espírito. Então, Ele atua sim. Ele atua como? Jesus diz: a palavra que vos tenho dito vos tem limpado, vos tem purificado. Então, qual é um dos meios principais de atuação do Criador? As revelações, as mensagens que Ele envia através dos inúmeros mensageiros, em especial o Cristo, que é, digamos assim, o adubo que vai aos poucos fortalecendo o nosso vigor, tornando o nosso galho, a nossa videira, mais verde, mais florescente e frutrescente. A palavra divina, ou seja, o Evangelho. Quando a gente acolhe de fato esse adubo na vida, não acreditemos que isso se deu por acaso. O Criador aproveita as circunstâncias mais diversas para nos encontrar, através de um amigo, de uma leitura, de um conselho, de um orientador, que nos traz um pouco desse adubo que é o Evangelho, nos permitindo florescer, frutificar cada vez mais. Emmanuel vai dizer assim: quando ouvires falar do Evangelho, não acredite que é o acaso que esteja presidindo as circunstâncias. Se você ouviu falar do Evangelho, é o trabalho desse agricultor, que não te esqueceu, que te busca, que vai atrás de ti. Porque a grande lição que aprendemos no Evangelho, especialmente com a parábola do filho pródigo, é que, essencialmente, não somos nós quem buscamos a Deus. É Ele quem nos busca. Não é assim no caso dos dois filhos? Ele vai buscar o que não queria entrar, o outro, quando ele vê lá longe, ele vai correndo buscar. Então, Ele está investindo em você. Atenta o olhar. Fica atento. Não acredite que, quando você ouve falar de algo positivo no momento difícil, não acredite que isso é um acaso. Esse é um dos meios que Ele tem de purificar as varas da videira. Mas há outro, esse não tão suave, mas também tão importante quanto, que é a poda. Esse é mais doloroso um pouco, mas extremamente proveitoso, quando bem aproveitado. Diríamos mesmo necessário. São as experiências mais difíceis, as experiências mais desafiadoras, que vêm tirar de nós uma força que não julgávamos ter, que vem nos convidar a desenvolver características, aptidões, habilidades que nos julgávamos incapazes de conceber. Mas a poda do Criador atua. Então, na experiência difícil pela qual passe, comece a olhar para ela com um novo olhar. Quem sabe, quase certeza, não seja essa a poda do Criador, a fim de que mais tarde, depois, aproveitada a experiência, você possa frutificar ainda mais. Paulo vai falar muito disso nas suas cartas. Por exemplo, a carta aos Hebreus, capítulo 12, ele vai falar sobre a correção divina. Ele vai falar bastante sobre a correção. Ele vai dizer assim: mas qual é o filho a quem o pai não corrija? Se os nossos pais terrestres nos corrigem, que dirá o Pai eterno a nos podar, a nos trabalhar para a frutificação? Mas em determinado momento ele diz assim: é verdade que num primeiro momento a correção do alto não parece ser de gozo, mas sim de tristeza. O que ele está falando? Num primeiro olhar, a correção do Criador não é suave, não é doce, não é muito branda, não é uma coisa assim que traga aquela alegria imediata. Mas, acrescenta ele, o importante vem depois do mas, sempre, né? Mas, para os que foram trabalhados por ela, depois produz um fruto de justiça. Então, a correção divina, a poda divina em nossas vidas, num primeiro momento parece algo triste, algo que nos incomoda, às vezes até revolta.
Mas para os que, pela paciência, se deixam trabalhar por essa correção, por essa poda, depois verão na fronde de si mesmos frutificar frutos e flores maravilhosos, se souberem esperar. Se não fixarem o olhar somente no aqui e no agora. Esse é o grande convite que o Evangelho e o Espiritismo nos fará. Vamos elevar o nosso olhar. Vamos olhar mais além. Não nos fixemos na página. Fixemos também no verso da página. Que às vezes a página parece desalentadora, mas o verso é eminentemente consolador. É o que em geral acontece na nossa vida. Mas nós nos revoltamos contra o agricultor. Não está vendo, Senhor, quanto eu estou sofrendo? Mas o pai está dizendo, sim, meu filho, é justamente por isso que eu estou cortando. É justamente por isso que eu estou podando. Para que mais adiante você esteja mais firme, mais forte, conectado a essa videira. Porque se a gente já entendeu que essa videira aqui representam as leis divinas, que o Cristo exemplificou, amor, misericórdia, justiça, bondade, não há frutificação real se não estivermos bem conectados a essa videira. Só tem vida efetiva na criação o que está conectado a essa raiz. É isso que também essa lição nos diz. Tudo que não é alimentado por essa seiva, por esses valores, está fadado a perecer. Desde a origem. Só há de vivo na criação, só há de perene na criação, aquilo que remonte em suas origens a essa videira. Amor, misericórdia, bondade. Tudo que é feito longe disso está fadado a perecer. E claro, trazer como consequência experiências dolorosas. Que é o que a passagem nos diz também. Quando alguém se desconecta da videira, o que acontece? Seca, queima. Quando queima, vira adubo, volta à terra e é recolhido novamente pela videira. É a misericórdia divina. Mas nós podemos sim fazer essa experiência de nos desconectarmos da videira. De nos afastarmos da lei divina. E é aí que nascem as nossas maiores dores. Como aprendemos com o Espiritismo, logo a questão 614, a primeira da terceira parte, leis morais. O que é a lei natural? A lei natural é a lei divina. Diz aos homens o que eles devem fazer ou deixar de fazer. A única verdadeira para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, qualquer projeto nosso, qualquer ação que não nasça, que não finque raízes nesses valores, está fadada a perecer e muitas vezes a nos fazer sofrer. Porque representa de nossa parte uma desconexão dessa videira. E quando nos afastamos da lei divina, da lei natural, a própria lei divina tem os mecanismos de nos convidar a voltar a essa videira. E por isso passamos pela experiência do sofrimento, da dor, que está ali representado no galho que seca, que queima, para voltar à videira. É o que muitas vezes acontece na nossa vida. O que nos faz ver ou perceber também que só há de eterno na criação o que esteja vinculado ao bem. O que é feito com, por e no amor. Tudo mais está destinado a perecer. Tudo que se afasta da lei divina já está na origem condenado. Pensemos então melhor em nossos atos. O que de fato nos move a fazer aquilo? Quais são as raízes? A fim de que evitemos muitas dores lá, mais adiante. Gastando uma tremenda energia por tentar construir algo que não é natural, porque é desconectado da lei divina. A única que mantém ou que sustenta a vida na criação. Então é isso que se processa, por exemplo, com a criatura humana que, voltando as costas para o Criador,
quer agora fazer e agir no mundo segundo o seu bem-querer apenas. Ela desconecta-se da videira e diz, eu não quero mais saber dessa videira, eu vou produzir fruto por mim mesmo. Mas cedo ou mais tarde ele vai perceber que sem a conexão com a videira ele não pode se manter, não pode sustentar. Por isso dirão os espíritos que nenhum espírito existirá que conseguirá manter-se indefinidamente distanciado do bem. Mais cedo ou mais tarde todo espírito tem de retornar à videira que abandonou. É o que está representado naquele diálogo interessante no Gênesis, do Criador com Adão, ali representando o ser humano, quando ele dá orientação a Adão, não faça isso, porque se fizeres, certamente irás morrer. Não faça isso. O que está ali representado? O Criador dá a orientação, apresenta a lei, e o ser humano dá às costas a orientação e quer fazer e acontecer. Ele pode fazer, agir por um tempo, mas cedo ou tarde ele vai perceber. É preciso voltar, porque não há vida longe dessa videira. Falta a seiva. Nós não somos criaturas que podemos nos sustentar por nós próprios. Dependemos dessa fonte. E quando, pelo nosso arbítrio, cortamos a fonte, cedo ou tarde a gente vai vendo, vai faltando energia, vai faltando gás e a gente não consegue continuar no caminho do mal, distanciado da videira da vida. Falta força. Nós nos cansamos, nós nos exaurimos. Um exemplo que gosto, pensa no ventilador. Enquanto ele está conectado à fonte de energia, ele gira, ele tem vida. Se você desliga a fonte de energia, por um tempo ainda ele consegue girar, mas chegará um momento em que ele não vai mais conseguir girar. É apenas energia residual. É o que acontece ao ser que, voltando as costas para as leis divinas, quer viver distante do Criador. Quer viver distante. Ele pode viver lá por 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, mas o que é isso perante a eternidade, se não só um piscar de olhos? Cedo ou tarde, ele vai perceber, eu não consigo me manter. Quem lembra-se aí do Gregório, no livro Libertação? Depois de 5 séculos, distante da videira, da verdade, da vida, diz o texto, diz André Luiz, a sua mãe, Matilde, comparece e fala, ele começou a entediar-se do mal. Ele não está mais conseguindo manter a postura dele, porque ele está se exaurindo, ele está secando, ele tem fome, sede da seiva da vida. Portanto, tudo que seja feito distante do bem está fadado a perecer, o que nos traz um consolo muito grande e também uma responsabilidade. Não nos impressionemos com aquilo que hoje nos parece ser o distanciamento da lei divina. Isso está fadado a perecer. Não nos impressionemos tanto assim com aquilo que seja hoje imperfeição numa criatura ou em nós mesmos. Isso está fadado a perecer, porque na eternidade só permanece o que é sustentado pela seiva da vida, o que partilha da natureza do Criador, aquilo que é feito no, com e por amor. É o amor, o selo da eternidade, da vida. Aí eu me recordo de uma pergunta que fizeram certa feita a Emmanuel, no livro Consolador, questão 135, perguntam para ele assim, mas se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Uma das perguntas filosóficas mais fundamentais, digamos assim. E a resposta dele é simples. Ele vai dizer assim, o determinismo divino constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. É a mesma fala de Jesus, só há uma videira verdadeira. Só há um determinismo divino. É a lei de amor para a comunidade universal. Mas aí ele acrescenta, no entanto, o ser humano, confiando mais em si mesmo do que em Deus, o ser humano que quer ser a vara desconectada da videira, eu quero viver por mim mesmo, torna a sua fragilidade num foco de ações contrárias a essas mesmas leis, efetuando uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal.
urge recompor os elos sagrados dessa harmonia. Eis o resgate. Em outras palavras, o que Emmanuel diz? O ser humano, querendo se desconectar do Criador, é essa vara que vai e seca. No processo de resgate, recompõe esses elos sagrados rompidos pelo seu arbítrio. O mal e o resgate. E aí ele complementa: perceba, portanto, que para a providência divina, o mal essencialmente não existe, por representar um desvio da criatura humana, sendo zero na sabedoria e na eternidade. Porque, de fato, o que é viver 3.000 anos distante dessa videira perante a eternidade? Nada. O que é viver 20.000 anos distante disso? Nada. Vai ser um processo mais doloroso para quem passa, para quem escolhe passar por esse caminho? Sim. Mas para o Criador, o mal não chega a ser um problema, porque representa sempre um desvio, um caminho um pouco mais longo que o seu filho, no caso, escolheu trilhar. Por isso ele vai dizer assim: o Criador considera esses seus filhos, os que escolhem o caminho do mal, como filhos em cursos em experiências mais vastas. Ou seja, aqueles que vão fazer uma curva um pouquinho mais longa, mas vão chegar no mesmo ponto. É mais doloroso para aquele que escolhe viver longe da videira da vida. Mas para o Criador, ele está sempre ali, disposto a acolher novamente esse seu filho na videira. Então esse é outro aspecto importante que está ali representado. Essa nossa escolha por nos desconectar. A dor consequente, que é justamente um mecanismo para nos despertar e nos trazer de volta a essa conexão. Porque só nela, só bem fundados, fundamentados em Cristo e no seu amor, nós podemos realmente produzir algo que seja duradouro, algo que nos pertença, algo que seja riqueza da nossa alma. Não há nada que possamos produzir longe do amor. E o mínimo que produzamos no amor, colheremos esses frutos por toda a eternidade afora. O mínimo que tenhamos feito no bem será alimentado por essa mesma seiva eternidade afora. Exaltando para nós a importância de, em cada gesto mínimo, fazermos conectados com essa fonte. Porque então tudo ganha vida. Não só agora, mas eternidade afora. Cada pequeno gesto de amor é alimentado por essa seiva, por essa videira, e representa muitos frutos para nós no futuro, vindos do Criador. Cada mínimo gesto no bem, quando conectado a essa videira, representa para nós muitos frutos no futuro, vindos do Criador. É o que Emmanuel diz: o bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte no futuro. A semente de amor que cultivares em algum lugar resultará em frutos incessantes e crescentes, eternidade afora. Há uma frase do Emmanuel bonita também que ele diz: em verdade o tempo altera todas as feições exteriores da vida, mas conserva intocável, com dividendos incessantes e crescentes, todo e qualquer investimento de amor. Dividendos incessantes e crescentes. Quando as nossas ações repousam nessa raiz. E é isso essencialmente o que buscamos. É essa conexão que almejamos. Sermos essas varas da videira conectadas muito bem à raiz, a fim de que a seiva que procede do Criador possa encontrar espaço em nossa vida, atuando em prol dos semelhantes, gerando os frutos e as flores que embelezam, que perfumam, que alimentam a vida e nos tornando também cada vez mais belos, cada vez mais produtivos na criação. Essa, essencialmente, é a caridade fundamental que todos devemos buscar. A alma do Evangelho, como também do Espiritismo. A caridade que faz com que o Cristo possa, de fato, viver em nós e nós nele. As varas na videira. A videira que alimenta as varas. Há uma mensagem muito bonita no livro Vinha de Luz, capítulo 110, intitulada Caridade Essencial. Caridade essencial.
em que Emmanuel vai dizer assim, qual que é a caridade essencial? Qual que é o que a gente mais busca, a finalidade última da vida ou da experiência com Cristo? Dirá ele, a caridade essencial é aquela de falarmos, pensarmos e agirmos conforme o Cristo nas suas lições divinas do Evangelho. É a caridade de vivermos nele a fim de que ele viva também em nós. Olha que lindo isso. É a caridade de vivermos nele. De estarmos de fato conectados a essa videira, comprometidos com a vivência dessas leis que ele representou. Sem essa caridade, complementa Emmanuel, podemos levar a efeito enormes obras exteriores, alcançar a gratidão de muitos, o reconhecimento de muitos, erguer muitas obras de pedra. Mas, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos dentro de nós mesmos, vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, sem essa caridade de viver no Cristo para que Ele viva em mim, de tornar-me um canal por meio do qual possa fluir a seiva da vida, do amor e da misericórdia, eu posso fazer muito fora de mim. Obras gigantescas que auxiliem a muitos, obras de pedra que um dia passarão, serviços externos, alcançar a gratidão, o reconhecimento de muitos. Mas se isso não foi feito, se não estava conectado realmente ao amor, à caridade essencial, no momento do testemunho, nos momentos mais difíceis que serão vividos unicamente por nós, no silêncio do nosso mundo interior, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Embora tenhamos muitas vezes apresentado a luz a outros, ajudado outros a alcançarem a luz, em nós mesmos essa luz ainda faltará. Essa é a caridade essencial que cada um de nós somente conseguirá com esse compromisso de nos vincularmos estreitamente a essa videira da vida. Por isso eu trouxe um texto, também do Emmanuel, na sequência de outro texto que já citei, agora o capítulo 55 do livro também Caminho, Verdade e Vida, em que ele vai comentar o seguinte, falando ainda da passagem das varas e da videira, João 15:5, ele diz assim, Jesus é o bem e o amor do princípio, é a raiz. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Então, dele partiu tudo e se ramificou para todos os campos do pensamento humano. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e os seus seguidores sinceros, e entendamos aqui por seguidores sinceros não somente os cristãos, mas todos os comprometidos com o bem e com o amor, seja onde for. Os seus seguidores sinceros são as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Então, tudo que está fora desse tronco caminha para o fogo da purificação. É a lei de destruição que renova, questão 728. Embora pareça algo doloroso, dizem os Espíritos, aquilo que para vocês parece destruição não é senão transformação. Porque toda planta que o Pai não plantou será arrancada, será modificada, a fim de que permaneça somente o que se funda nessas raízes do bem e do amor. Isso vale para tudo, para a nossa vida enquanto indivíduos, como também para as sociedades, para as leis humanas. Por vezes Deus nos poda, nos chacoalha com algum abalo mais forte, justamente para que possamos produzir mais. Me recordo aqui da questão 783, de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, o progresso da humanidade segue uma marcha lenta e contínua sempre? E os Espíritos respondem, sim, há o progresso que decorre dessa marcha lenta e contínua. Mas, por vezes, quando um povo não progride como deveria, e poderíamos estender isso também ao indivíduo, Deus o sacode, o abala com algum abalo físico ou moral que o tende a transformar. Então, essas experiências dolorosas, coletivas,
ou individuais nada mais são do que muitas vezes esses abalos físicos ou morais que vêm podar essa videira a fim de que ela possa frutificar um pouco mais. Porque tudo que vai dela se afastando vai perdendo a razão de ser. Sociedades, leis. Por que são as leis humanas ainda tão instáveis, dirão os espíritos? Porque ainda não se fundam nas leis de Deus. Quando assim se fundarem, serão perenes como as leis de Deus o são. Por que as sociedades, dirão os espíritos na questão 788, passam? Os impérios passam, crescem, alcançam um apogeu e depois perecem. Dirão, mais uma vez, os espíritos, todas as sociedades cuja força não esteja baseada nas leis de Deus, mas sim no poder, nas riquezas puramente materiais, perecerão. Todas aquelas sociedades cujas leis não se harmonizam com as leis do Criador, que antes criam obstáculos para o progresso das luzes e da caridade, perecerão. Aquelas, no entanto, que ajustarem as suas leis, como as suas relações às do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Viverão e servirão de farol aos outros povos. As sociedades que estabelecerem-se nessas leis. Todos os grandes impérios que se julgaram invencíveis passaram, e, no entanto, a lei do Cristo, o ensinamento do Cristo aí permanece tão vivo quanto há 2000 anos, diríamos mesmo, até mais. Convidando as civilizações a se ajustarem a essa videira da vida. Como pensava, ou como disse certa vez Martin Luther King, todas as civilizações da história que não ouviram Cristo são hoje ruína. Todas aquelas que não acolheram a mensagem do amor, da fraternidade e do bem, são hoje pó e ruína. E assim será, enquanto não surgir a civilização do porvir, de fato, disposta a acolher isso. É o que ele diz, sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre, sem os valores da consciência, e as escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa o seu coração amoroso, repleto da seiva da bondade e do perdão. E então ele conclui, os homens, cada um de nós, são varas verdes da árvore gloriosa. Varas verdes. Quando traem os seus deveres, ou seja, quando fogem ao compromisso com a consciência, expressão da lei divina em si mesmos, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos a nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Porque, a fim de colhermos os frutos e as benesses da comunhão do Cristo, espera-se antes o compromisso de nós para com Ele e o seu Evangelho. Como diz Emmanuel, a fidelidade precede sempre a comunhão. Todo aquele ramo, toda aquela vara, portanto, que se fincar bem em cada pequenina ação, nessas raízes, nessa videira do bem, do amor, encontrará com o Senhor os frutos, as alegrias e as bênçãos de uma vida eterna. Muita luz e muita paz a todos e que Jesus nos inspire sempre.